Welcome to the debate. Hoje nós entramos em um espaço dedicado ao escrutínio intelectual rigoroso e ao confronto de perspectivas analíticas sobre ideias complexas. Imagina acordar amanhã e descobrir que o dia terá apenas 4 horas de duração. Nossa! Pois é, que o verão e o inverno se alternam de forma quase esquizofrênica na mesma semana. E que, ao olhar para cima à noite, o céu é apenas um abismo escuro e totalmente vazio. É uma imagem assustadora, com certeza. Muito. Sabe, geralmente quando a gente fala sobre a cura para os grandes males da humanidade, as doenças, a violência, a instabilidade ambiental, nós pensamos em termos de adição, né? É uma mentalidade de engenharia. Desenvolvemos uma vacina, criamos uma barreira climática, implementamos um sistema político, vemos um problema e construímos algo para colocar sobre ele. Exato. É uma lógica estritamente aditiva. Nós gostamos de coisas palpáveis sendo somadas ao nosso arsenal de sobrevivência para, nos sentirmos mais seguros. Mas e se a gente entrar no campo da cosmologia teórica e nos depararmos com um cenário onde essa lógica é brutalmente invertida? E se a solução definitiva não for adicionar, mas sim subtrair, remover de forma drástica e violenta a maior e mais influente engrenagem do nosso céu noturno, a Lua? Uau! Olha, é a definição absoluta de uma intervenção cirúrgica radical em escala cósmica, né? Uma verdadeira amputação planetária. E o mais fascinante para mim é que essa premissa não nasce de um vácuo puramente especulativo. Ela vem de um registro muito específico e francamente bem bizarro, detalhado no nosso material de hoje. Sim, o cenário nos leva direto para o ano de 1994. Nós estamos num laboratório de colisor de prótons na África do Sul, uma instalação de altíssima tecnologia, comparável ao CERN europeu. Era para ser uma rotina científica normal, até que os computadores do laboratório começaram a receber mensagens criptografadas e truncadas. Uma anomalia de dados que, a equipe de segurança tratou inicialmente como um ataque de hackers muito sofisticado. O protocolo padrão de defesa foi ativado, linguistas foram chamados porque a criptografia simplesmente não cedia à força bruta dos algoritmos daquela época. E então o inexplicável acontece. Os caracteres se reorganizam, a tela pisca e uma mensagem clara se forma. Em inglês arcaico. Exatamente, inglês arcaico. E a primeira linha dessa mensagem estabelece imediatamente a tensão central da nossa discussão de hoje. A entidade se identificou da seguinte forma, abro aspas, saudações irmãos de Gaia, sou Shani, da Terra também, só que de outra Terra. Uma dimensão paralela. Isso, uma dimensão paralela. E a revelação mais assustadora desse chamado Projeto Shani não foi a confirmação de que o multiverso existe, mas sim o que essa sociedade paralela fez para alcançar o equilíbrio ético e ambiental perfeito. Eles usaram canhões de radiação para destruir a Lua. Eles literalmente obliteraram o próprio satélite natural. E fizeram isso por uma conclusão analítica muito fria, sabe? Descobriram que a Lua exercia muito mais influências nocivas, forças invisíveis e crônicas do que benéficas sobre a natureza e os seres vivos. O que nos traz a grande questão deste programa. A ausência da Lua realmente traria uma utopia de paz social, estabilidade biológica e o fim dos desastres naturais como a mensagem de Shani propõe? Ou resultaria em um colapso planetário mecânico e metabólico catastrófico, inviabilizando a vida como a gente conhece? Eu defenderei aqui, com base estrita nas leis da física e da biologia, que a Lua é o pilar mecânico indispensável para nossa estabilidade climática e sobrevivência física. Destruí-la é suicídio. E eu, por outro lado, argumentarei a favor da premissa de Shani. Vou explorar como a remoção dessas forças gravitacionais e magnéticas constantes poderia, teoricamente, erradicar estressores evolutivos profundos, permitindo que a biologia da Terra desse um salto para a verdadeira serenidade. Olha, para começarmos, a gente precisa olhar para a física da coisa, né? Se a gente simplesmente apagar a Lua hoje, a matemática do nosso sistema solar não perdoa. O material baseia-se em consequências físicas diretas, e a primeira delas é a estabilidade rotacional da Terra. A nossa biologia foi forjada em um ciclo de 24 horas. Se a Lua sumir,
A Terra giraria muito, mas muito mais rápido. Aham. Estaríamos lidando com dias de 4 horas. E não é só um incômodo no relógio, sabe? A fisiologia de toda a vida na Terra colapsaria. Mas o relato de Shane nos mostra um resultado diametralmente oposto. A mortalidade despencou, a criminalidade praticamente zerou, a população livre da influência lunar tornou-se dócil e serena, vivendo em paz plena. E isso se estendeu aos animais, viu? O texto é explícito ao dizer que até vírus e bactérias severos desapareceram. Nós subestimamos o quanto a Lua atua como um agente de volatilidade. Espera aí, você está me dizendo que, no relato, a ausência da Lua magicamente curou infecções virais? Sim. Mas como a gravidade de um satélite distante afeta um vírus microscópico aqui na Terra? Isso desafia a biologia mais básica. Me explica o mecanismo por trás disso, porque, para mim, soa como pura fantasia. Ah, mas não é magia. É uma questão de frequência e tensão mecânica em escala celular. Pense nisso. Nós sabemos que a gravidade lunar é forte o suficiente para erguer oceanos inteiros durante a maré alta, certo? Certo. Os seres vivos, incluindo nós, bactérias e vírus, somos compostos majoritariamente por água. A teoria implícita aqui é que essa força gravitacional constante e oscilante exerce um microestresse físico ininterrupto sobre as estruturas celulares. É um campo de tensão. Quando eles removeram a Lua, esse estresse ambiental crônico sumiu. Bactérias e vírus que muitas vezes sofrem mutações ou se tornam mais agressivos como resposta a estressores ambientais, perderam o gatilho. Tá, mas sem o gatilho, a patogenicidade cai. O sistema imunológico dos hospedeiros, não estando mais em estado de alerta perpétuo, se equilibra. Essa teoria não me desce de jeito nenhum, porque ignora a conta metabólica que chegaria no mesmo instante em que a Terra começasse a girar loucamente. Acreditar que destruir a Lua resolve nossos problemas de saúde e segurança é tipo... Imagina que você arranca o pêndulo de um relógio de parede antigo só porque o barulho de tic-tac tá te incomodando. Ok, entendi a analogia. Você elimina o incômodo sonoro, sim. Mas você destrói o mecanismo inteiro que dita o próprio tempo e o ritmo do sistema. O relógio quebra. Mas por que você assume que o relógio quebra e não simplesmente, passa a bater em outro ritmo, um ritmo mais eficiente? Porque a mecânica celular não funciona assim. Vamos falar do porquê o dia teria 4 horas. A gravidade da Lua puxa nossos oceanos, criando um atrito de maré. Esse atrito atua como um freio gigantesco que segura a rotação da Terra. Sem a Lua, esse freio desaparece. A Terra acelera por causa da conservação do momento angular. Num dia de 4 horas, você tem cerca de 2 horas de luz e 2 horas de escuridão. É a regeneração celular humana, a divisão do nosso DNA, a manutenção dos telômeros nas pontas dos nossos cromossomos. Tudo isso depende de ciclos profundos de sono prolongados sem a presença de luz. Você sobrecarregaria os telômeros forçando eles a trabalhar em hipervelocidade. O texto original cita explicitamente o envelhecimento rápido. Haja metabolismo para aguentar essa parada, diz o material. Trocar vírus por falência múltipla de órgãos devido à privação cíclica de descanso não me parece um grande ganho. É um argumento forte sobre o ritmo circadiano atual, eu admito. Mas você já considerou que esse nosso metabolismo lento, digamos, de 24 horas, é justamente um mecanismo de defesa moldado por um ambiente hostil? Como assim? Nós dormimos 8 horas porque estamos exaustos da gravidade, das marés biológicas invisíveis que nos puxam diariamente. Se a taxa de mortalidade decresceu massivamente na dimensão de Shane, isso sugere que o corpo biológico deles não entrou em colapso com a nova rotação. Ele se adaptou instantaneamente porque um peso monumental foi tirado dos seus ombros. Quando você fala de falência múltipla, você está presumindo que o corpo faria o mesmo esforço de antes. E você acha que não? Não, porque o atrito acabou. E sobre a tal letargia, o texto diz que eles constroem canhões de radiação e se comunicam através de dimensões. Uma sociedade em colapso metabólico não faz isso. Eles não estão letárgicos.
Eles estão operando em um estado de pura eficiência, sem atrito. Tudo bem. Vamos supor, só por um momento, que a biologia magicamente encontra uma forma de sobreviver a um dia de 4 horas sem envelhecer 10 anos em um. Vamos olhar para a floresta e não só para a árvore. E quanto ao clima? O relato de Chani propõe que as águas ficaram tranquilas, que os maremotos desapareceram por causa da ausência das marés extremas. Sim, e isso é um benefício tectônico e oceanográfico inegável, né? Com a Lua fora da equação, as marés ficam cerca de 1/3 mais fracas, sendo influenciadas apenas pelo Sol, que está muito mais distante. A crosta terrestre para de sofrer aquele puxa-encolhe gravitacional diário que flexiona as placas tectônicas. Consequentemente, tsunamis catastróficos que ceifaram centenas de milhares de vidas são varridos da existência. As anomalias climáticas costeiras param. O fim dos maremotos parece maravilhoso se você analisar o mundo como uma poça d'água estática, mas você está olhando para o benefício local e ignorando a tempestade global se formando, literalmente. A Lua não causa apenas as marés. Ela é a grande âncora gravitacional da inclinação da Terra. Como assim a âncora da inclinação? Explique o mecanismo para quem defende que o Sol é o suficiente para nos manter no eixo. Claro, pense na Terra como um peão de madeira girando no chão. Ele não gira perfeitamente reto para cima. Ele tem uma inclinação de cerca de 23,5 graus. É essa inclinação constante que nos dá as estações do ano previsíveis. Sabe, quando o hemisfério norte está inclinado para o Sol, é verão lá. 6 meses depois, é inverno. Certo, o básico das estações. Isso. A gravidade da Lua funciona como uma mão invisível que estabiliza esse peão, segurando ele nesses 23 graus. Sem a massa colossal da Lua ali perto, segurando a Terra através da gravidade, a atração de outros planetas, tipo Júpiter e Vênus, começaria a puxar a Terra descontroladamente. Nosso eixo bambolearia de 0 até 85 graus. E o impacto prático desse bamboleio seria tão letal assim, a ponto de não podermos nos adaptar? Nossa, seria o caos absoluto. O material cita que a data em que cada estação do ano começa mudaria sempre. Na prática, isso significa que a Antártida poderia apontar diretamente para o Sol de uma hora para outra, derretendo tudo, enquanto o Equador congelaria. Você poderia acordar numa segunda-feira com um clima de inverno rigoroso e na sexta-feira estar enfrentando um calor desértico. A agricultura global colapsaria no primeiro ano. Nenhuma planta terrestre, nenhuma semente germinaria num ciclo adaptado para variações térmicas tão extremas. E olha, não para por aí. Ah, você vai mencionar os ventos agora. Por causa do efeito Coriolis. A rotação acelerada faria com que as tempestades rotacionassem com uma força brutal. O texto original é inequívoco ao dizer que teríamos furacões de uma violência indescritível. Você está trocando um tsunami ocasional na costa por furacões hiperviolentos varrendo continentes inteiros semanalmente. Isso não é trocar volatilidade por estabilidade ambiental. É assinar a ascendência de morte ecológica do planeta. Bom, essa é a interpretação da física atmosférica clássica do nosso universo, sim. Mas nós precisamos entender o conceito de ponto de equilíbrio homeostático e fluxo laminar. Você presume que os ventos seriam necessariamente caóticos. No entanto, se as anomalias climáticas terminaram na Terra de Chani, e o texto afirma isso categoricamente, significa que a dinâmica planetária deles encontrou um novo balanço. Veja, a atração da Lua cria não apenas marés de água, mas marés atmosféricas. O ar também é puxado. As marés barométricas. Isso cria frentes térmicas turbulentas, áreas de alta e baixa pressão se chocando constantemente. Quando você remove a Lua, o planeta gira mais rápido, sim, mas o envelope de ar ao redor dele não está mais sendo constantemente amassado por uma força externa. Você está sugerindo que a atmosfera se organizaria em padrões perfeitamente lisos? Exatamente. Em vez de turbulência e furacões caóticos, poderíamos ter o que a física chama de correntes laminares, fluxos de vento fortíssimos, porém paralelos, contínuos e altamente previsíveis.
A civilização lá se adaptou. Eles não estão sendo destruídos por furacões, o que me leva a crer que a ausência do amassamento lunar permitiu que o sistema climático respirasse e se assentasse sob a influência térmica suave e uniforme do Sol. O que nos parece destruição termodinâmica é, na verdade, a transição dolorosa para um sistema mais limpo. Transição dolorosa é um eufemismo muito polido para extinção em massa, né? Mas vamos seguir em frente. Porque há um outro custo gigantesco abordado no material e ele toca na estrutura da nossa própria psique. Se a mecânica da Terra muda tão drasticamente, a forma como nós medimos a nossa existência e o nosso lugar no universo entra em colapso. Estou falando do tempo e da cultura. O texto pontua que, sem a Lua, o conceito de mês deixaria de existir, mas, francamente, de todos os argumentos físicos, esse é de longe o menor dos problemas, né? O texto já nos dá a solução que eles usaram em Shani. O ano dele simplesmente passou a ter 13 meses. Eles aboliram o calendário lunar e adotaram um calendário puramente matemático, dividindo a órbita solar de maneira equitativa. Qual é a grande tragédia nisso? A desorientação temporal seria uma crise meramente transitória, resolvida em uma geração. Não é apenas um pequeno ajuste cultural de calendário matemático. Você está minimizando o impacto biológico e psicológico disso. Nós dividimos o ano em meses precisamente pelo período que a Lua demora para dar uma volta na Terra, cerca de 28 dias. E adivinha o que mais tem um ciclo de aproximadamente 28 dias? Os ciclos reprodutivos, o ciclo menstrual. Exato. O ciclo reprodutivo humano, o comportamento de acasalamento e migração de milhares de espécies animais, o momento certo de plantar e colher na agricultura tradicional. Nossa cronologia não é um número aleatório inventado por burocratas, é um reflexo do cosmos cravado no nosso DNA. E quando você destrói isso, o material conclui de forma brilhante sobre o que sobra. Ele fala sobre a perda do romantismo, das belas paisagens, do folclore dos lobisomens, dos rituais. A Lua nunca deixará de ser, como diz o texto, a inspiração dos poetas, dos músicos, a desculpa dos loucos e o paraíso dos recém-casados. Ao destruir a Lua para buscar essa suposta paz estéril e a queda da criminalidade a zero, o povo de Shagnoni não extirpou apenas o estresse. Eles castraram a paixão fundamental da humanidade. E aqui chegamos ao verdadeiro núcleo filosófico do nosso debate. Você defende que o folclore, a desculpa dos loucos e a intensidade emocional extrema são a essência incontestável do que nos torna humanos. E eu discordo veementemente disso. Eu questiono se nós não estamos simplesmente romantizando o nosso próprio sofrimento existencial e nossa instabilidade biológica. Romantizando o sofrimento? Explicar a beleza da arte e da paixão não é justificar o sofrimento, é reconhecer a profundidade da experiência humana. Mas olhe para a balança. A poesia melancólica, a fascinação pelos lobisomens, as lendas de amor sobre o luar, elas são literariamente maravilhosas, sim, mas você as colocaria numa balança contra guerras raciais, conflitos religiosos, pandemias virais e assassinatos em massa? O povo de Shani percebeu que essa montanha-russa emocional que nós adoramos transformar em sonetos e canções era uma resposta sistêmica à oscilação gravitacional em nossos cérebros e corpos. Eles olharam para o céu e disseram: a poesia da dor não vale o derramamento de sangue real nas nossas ruas. Se o custo para erradicar o ódio profundo, curar doenças seculares e garantir que humanos e animais vivam em harmonia total é perder o brilho prateado no céu à noite e ter que inventar um calendário frio de 13 meses, sinceramente, é a maior pechincha evolutiva da história do multiverso. A sua visão presume que a humanidade em Shanin encontrou a paz, mas o que você descreve soa muito mais como uma lobotomia planetária, sabe? Se a criminalidade chegou a zero porque as pessoas não sentem mais aquele repuxo passional, será que eles ainda são humanos de fato? Uma população dócil e sem inspiração é apenas um bando de sobreviventes apáticos flutuando num espaço escuro? Há um valor incalculável na beleza, no caos controlado da criatividade humana, que não pode ser planilhada em estatísticas de segurança pública. A evidência do texto reforça uma mensagem muito clara.
a Lua molda a vida. A tentativa de controle extremo de uma civilização explodindo um corpo celeste com canhões reflete a arrogância suprema de engenheiros que acham que podem hackear o universo, ignorando que a Lua é o pilar físico, climático e cultural que permite que o nosso palco planetário exista em primeiro lugar. E eu mantenho que essa resistência que você articula tão bem baseada nas nossas correntes de física atmosférica e ritmos circadianos pode ser exatamente o que nos limita. O projeto Shani nos força a olhar no espelho. E o que esse espelho mostra? Mostra o quanto nós nos acostumamos a aceitar o crime, o estresse, os desastres tectônicos catastróficos e os patógenos crônicos como variáveis imutáveis da natureza. Sempre foi assim e sempre será. Nós tememos tanto o giro mais rápido do peão e a quebra da nossa métrica de tempo que preferimos continuar sangrando sob furacões regulares e doenças incuráveis. A civilização de Shani teve a coragem de perguntar: e se a regra de ouro do nosso sistema solar for, na verdade, a nossa prisão? A verdadeira serenidade interdimensional pode nos exigir, como último sacrifício, abrir mão das estruturas que consideramos mais sagradas e intocáveis. O que torna esse debate tão formidável é justamente o atrito absoluto entre essas duas realidades. De um lado, temos as rígidas, impiedosas e inescapáveis leis da mecânica orbital planetária, e do outro, uma provocadora, quase mística filosofia interdimensional de adaptação e evolução forçada. Ambas as perspectivas nos colocam num canto existencial bem difícil. Quer vejamos a Lua como a salvadora silenciosa que ancora a habitabilidade da Terra, ou como um sutil parasita cósmico que nos mantém preso em ciclos de violência e volatilidade. O abismo entre nós hoje é se os fins, a utopia da paz perpétua, justificam os meios em uma escala tão apocalíptica. Com certeza. A linha entre a salvação evolutiva de uma espécie e a aniquilação física do seu planeta nunca pareceu tão tênue e raramente dependeu tanto da perspectiva de quem interpreta os dados da termodinâmica. E olha, para os ouvintes que se sentem instigados a aprofundar a mente nos meandros exatos dessas mensagens e na matemática da Terra paralela, nós recomendamos fortemente a leitura do documento original que ancorou a nossa conversa de hoje. O PDF se chama The Shani Project, Computer Interface Communication with Other Realms. É lá que as transcrições de 1994 ganham todo o seu peso e onde a realidade do que eles fizeram fica inegável. Exatamente. Se uma coisa ficou perfeitamente clara na nossa discussão de hoje, é que a nossa forma de enxergar as soluções para as crises definitivas da humanidade precisa ser constantemente desafiada. Lembrem-se da nossa analogia mais cedo, sobre destruir o pêndulo para silenciar o relógio. E na próxima vez que você olhar para cima, na calada da noite, e ver a luz da lua prateando o céu, sentindo aquela pontada de inspiração humana, faça a si mesmo a pergunta central da discussão de hoje. Você está admirando um farol mecânico brilhante que garante a sua sobrevivência a cada segundo, ou está apenas romantizando a grande âncora invisível que impede o salto final da nossa espécie? Nós continuaremos questionando.